Olá, eu sou Djalma Gomes, também conhecido como DJ. Nesse vídeo eu vou falar sobre o projeto de upgrade da solução Oracle Business Suite, comparando a atual metodologia homologada pela Oracle, chamada OM, Oracle Unified Method, com a metodologia antiga e já descontinuada, que é a EMM, Easy Path Migration Methodology, comparando processos, deliverables e fases. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que será um prazer ajudá-lo. Antes de começarmos a comparar a metodologia OM, Oracle Unified Method, com a antiga metodologia já descontinuada pela Oracle para projetos de upgrade, chamada EMM, Easy Path Migration Methodology, vamos primeiro entender as principais diferenças entre um projeto de implementação e um projeto de upgrade. A primeira diferença, e talvez uma das maiores, tem a ver com o fator humano. Numa implementação, os usuários tendem a ter uma expectativa muito maior com relação ao novo sistema, porque eles nunca utilizaram o Oracle EBS na sua rotina diária. Eles estão substituindo o atual sistema deles, que eles têm bastante conforto, por um novo sistema que eles nunca viram, que é o Oracle. Já num projeto de upgrade, os usuários já conhecem o Oracle, conhecem a navegabilidade do sistema, conhecem os pontos fortes e fracos. Então, mesmo que eles tenham alguma expectativa com relação a novas funcionalidades, resistência tende a ser muito menor. E é por isso que projetos de implementação exigem uma abordagem de change management muito maior do que um projeto de upgrade. Segunda diferença tem a ver com foco. Como os usuários utilizam outro ERP num projeto de implementação, a gente tem que mapear os gaps entre o que o cliente quer e aquilo que o EBS efetivamente entrega de maneira nativa. E é por isso que o foco em implementação é basicamente na aderência entre os processos internos e o EBS. Já num projeto de upgrade, nós provavelmente não teremos tantos gaps e o foco será sobre os dados e a solução atual existente. O que nos leva à terceira grande diferença, que é a necessidade de customizações. Como o foco principal em projetos de implementação é nessa aderência, nós temos uma quantidade de gaps muito maior e, portanto, temos também um volume maior de customizações e extensões a serem desenvolvidas. Num projeto de upgrade, não. Nós raramente temos novas customizações, ou se tiver, muito pouco, e o grosso é o upgrade, a migração dessas customizações da versão anterior para a nova versão. Quarta diferença tem a ver com a parte técnica. Num projeto de implementação, nós temos basicamente um fresh install durante todo o projeto. Podemos ter outros ambientes que fatalmente serão clonados a partir desse fresh install. Já num projeto de upgrade, não. Nós temos inúmeras simulações, 2, 3 e em alguns casos eu já vi até 4 simulações durante o projeto de upgrade. O que nos leva também à quinta grande diferença, que é a necessidade de espaço em disco. Num projeto de implementação, nós fazemos setup naquele fresh install, podemos ter alguns dados, algumas conversões de dados, mas são poucos dados para serem validados, então não precisa de um espaço em disco muito grande. Já no projeto de upgrade, não. Em cada simulação, eu migro todo o setup, todos os dados históricos, então o volume de dados é muito maior. Sem contar que aquela table space de rollback também tende a ser maior durante um projeto de upgrade. Então o espaço em disco necessário é muito maior. Sexta grande diferença é a indisponibilidade do sistema, e isso também é crítico. Num projeto de implementação, o Go Live ele é basicamente um marco, já que o setup, grande parte dos dados a serem convertidos podem acontecer antes do Go Live, especialmente dados estáticos, como fornecedor, cliente. Não existe uma necessidade de eu migrar tudo isso durante o dia do Go Live. Já no projeto de upgrade, não. Toda a aplicação, todos os dados, todo o setup são convertidos durante o projeto de upgrade. Por isso que é uma atividade que demanda bastante tempo. Às vezes 2, pode demorar 3 ou até 4 dias, dependendo do tamanho da base do cliente. Então a indisponibilidade do sistema é maior durante um projeto de upgrade.
E a sétima e última diferença tem a ver com a conversão de dados. Num projeto de implementação, eu preciso de desenvolver scripts, data loaders, para migrar os dados dos sistemas legados ou de planilhas para dentro do Oracle. Já no projeto de upgrade, não. Toda a conversão de dados utiliza os programas core da própria Oracle, que acontece durante os patches de migração. E agora os desafios principais que a gente tem no projeto de upgrade. Primeiro grande desafio tem a ver com customização, que eu falei de maneira rápida já. Então, num projeto de upgrade, como a gente vai migrar todas as customizações e eventualmente até descontinuar algumas delas, se a nova versão já endereçar, nós precisamos de ter uma governança grande sobre essas customizações. Não basta saber quais os objetos customizados o cliente tem na base. Isso é fácil, é só rodar um script e saber o que tem de customização. Nós precisamos saber que uma determinada customização é composta por 3 triggers, 2 storage procedures, um forms, tem 2 flexfields descritivos utilizados naquela customização, porque tudo isso pode ser abandonado e descartado se a nova versão tiver alguma funcionalidade que endereça aquela necessidade. Segunda grande diferença tem a ver com a documentação. Então, num projeto de upgrade, nós migramos, convertemos, atualizamos toda a documentação que foi gerada durante o projeto de implementação. Se essa documentação não estiver atualizada, então se ao longo do dia a dia do cliente, as inúmeras manutenções não atualizar essa documentação gerada, essa documentação não serve para nada. Então a documentação tem que ser criada praticamente do zero. Uma das grandes vantagens da metodologia Lean Apps é justamente disponibilizar templates e uma documentação muito mais enxuta, muito mais objetiva e muito mais prática, focada no Oracle EBS. Então a atualização dela no dia a dia tende a ser mais fácil e mais intuitiva. Terceiro grande desafio tem a ver com os menus e responsabilidades customizadas. Num projeto de migração, todos os menus e responsabilidades que foram desenvolvidos e criados especificamente para o cliente têm que ser migrados, porque telas mudaram de nomes, muitas vezes request groups mudaram de nomes, e dependendo do volume de responsabilidades e customizações, isso pode ser uma atividade que demanda bastante tempo. Quarto desafio tem a ver com as transações. Num projeto de implementação, eu não preciso de encerrar transações, mas num projeto de migração, todas as transações que estiverem pendentes têm que ser completas. Então eu não posso ter nenhum pedido de compra que esteja parcialmente aprovado, eu não posso ter nenhuma nota fiscal no recebimento integrado que tenha sido aprovada, mas que ainda não esteja completa a transação. Eu não posso ter nenhum dado nas tabelas de interface, GL interface, AP interface. Eu tenho que completar tudo. Próximo grande desafio é a integridade de dados. Embora a Oracle não recomende atualizar dados ou inserir dados diretamente nas tabelas finais, e sim utilizar suas APIs ou Open Interface, eu já vi, e é muito comum acontecer, dos clientes atualizarem dados diretamente nas tabelas finais. Isso pode causar uma falha na integridade dos dados, que a gente percebe de maneira clara durante o projeto de upgrade. Então, todo problema de integridade de dados pode resultar num erro durante esse processo de upgrade. Próximo grande desafio são os setups que têm que ser migrados. Isso é mais simples do que fazer o setup inteiro, mas é uma atividade que pode demandar tempo também. E a última diferença, na verdade o último grande desafio é o treinamento de usuário. E eu coloco como desafio porque é uma atividade geralmente negligenciada. Clientes tendem a acreditar que como os usuários já utilizam a aplicação, ele não precisa ser treinado. Mas existe sim muita diferença de navegabilidade, funcionalidades novas e como o Oracle na nova versão funciona. Então não treinar, negligenciar essa atividade é um fator de risco que pode impactar o Go Live. Vamos agora entender um pouquinho como que era a metodologia da Oracle para projeto de upgrade, a metodologia MM.
Essa metodologia tinha 4 fases bem separadas, bem claras, e a primeira dela era Migration Assessment, ou avaliação da migração, onde a gente analisa o impacto da migração, analisando o que tem de funcionalidade nova a ser implementada, quais são as customizações que serão descontinuadas, quais customizações que serão migradas, se alguma dessas customizações é apenas recompilar ou outras mudou radicalmente as tabelas que acessam, eu tenho que ter um esforço grande para isso. Então toda essa avaliação acontece nessa fase. Segunda fase, de Update and Test, é onde todas as simulações acontecem. Então essa é a maior fase de um projeto de upgrade. Existem projetos, o volume de simulações variam de 2 a 4, dependendo de N situações, dependendo do contexto do projeto. E é aqui que eu simulo a migração, faço o teste, converto todas as customizações, por isso que ela é a maior fase de um projeto de migração. Terceira fase é transição, onde eu treino os usuários finais, faço um teste de aceite e entro em produção, faço o Go Live, faço o upgrade. E a quarta e última fase é a fase de produção, onde eu já fiz o Go Live, já fiz o upgrade para produção na fase anterior, e aqui eu apenas mantenho e sustento o sistema por um curto período de tempo, endereçando problemas, dúvidas com relação à navegabilidade, etc. Eu tenho também na AMM vários processos que acontecem. O primeiro deles é revisão de requisitos de negócio. E o objetivo aqui é entender os requisitos básicos de negócios que a aplicação nova, a nova versão, tem que satisfazer e endereçar. Então aqui é onde eu vou rever se aquele setup é necessário, se existem coisas novas a serem implementadas. Quanto menos funcionalidades novas e menos coisas novas eu tiver, mais rápido, obviamente, será o meu projeto de migração. Segundo processo é a atualização do mapeamento de dados do negócio, o Business Mapping Update. E esse processo avalia as mudanças entre a versão atual e a próxima release. Ele basicamente mapeia o que tem de diferença com relação ao setup do sistema. Terceiro processo é a parte de migração da aplicação e da arquitetura técnica, onde a gente identifica as mudanças de sistema, da arquitetura do sistema, como resultado da migração para a nova release. Então esse processo basicamente faz um redesenho de toda a arquitetura para refletir a nova versão. São as atividades técnicas que a gente tem de DBA. Quarto processo é a migração das customizações, onde a gente avalia cada uma delas, cada customização, e converte essas migrações para enxergar as novas tabelas, os novos flex fields, a parametrização nova do sistema. Quinto processo é a migração de dados, que é basicamente converter os dados e verificar se eles estão ok. O sexto processo é documentação. Então, como eu já comentei, nós precisamos de atualizar toda a documentação que foi gerada no projeto de implementação e que foi mantida ao longo do sustain, do dia a dia do sistema. Próximo processo é a parte de teste. E é aqui que a gente tem todos os upgrades, todas as simulações do upgrade. Então, aqui nós temos os passos pré, o upgrade em si, os passos pós e os testes depois. Essa atividade, esse processo, na verdade, ele é tão importante que eu separei um slide para mostrar como é que funciona, que nós vamos ver. O outro processo que tem é de treinamento, como eu já comentei, precisamos treinar não só os usuários, mas os administradores do sistema com relação à nova versão. E o último processo, que é a migração para a produção. E o objetivo aqui é migrar efetivamente, fazer o Go Live final e manter esse sistema, dar sustentação a essa nova versão por um curto período de tempo até o cliente entrar em steady state, até entrar na sua rotina diária. Vamos agora ver nesse próximo slide como que a EMM e a OOM se relacionam, como as duas fases acontecem.
Então, na OOM, nós temos duas fases muito importantes, Inception e Elaboration, que tem a ver com a fase de assessment da metodologia de AMM. Então, aqui a gente junta informações importantes, fazemos o mapeamento de requisitos, fazemos análise de impacto, treinamos o time do projeto, fazemos uma análise de gaps, se tem coisas novas a serem desenvolvidas, o que tem de customização nova a ser migrada, enfim, é exatamente a parte de AMM, a fase de AMM, onde a gente define os objetivos e define a arquitetura em si, como é que vai ser a nova versão. Próxima fase da OOM é a fase de construção, que é aí que a gente migra todas as customizações, preparamos ambientes, fazemos todos os upgrades, as simulações de upgrade, fazemos todos os testes, atualizamos documentação, enfim, é a grande fase de um projeto de migração que tem a ver com a fase de update em teste da metodologia AMM. Então é aqui que a gente valida o upgrade da solução, testa para saber se tem bugs. Quarta fase da OOM é a fase de transição, onde a gente entra em produção. Então aqui a gente faz o treinamento dos usuários, fazemos eventuais testes de performance, fazemos teste de aceite do usuário e fazemos o Go Live. É exatamente a mesma fase de um projeto de AMM, usando a abordagem AMM, que é a fase de transição. Então aqui a gente tem a nova versão funcionando em produção. E a fase de produção da OOM, que é a manutenção do sistema depois do Go Live, né, respondendo a dúvidas, bugs, questionamentos com relação à navegabilidade. É aqui que acontece o aceite do projeto, que é similar à fase AMM, a fase de produção da AMM. Um projeto de migração, a gente tem que fazer muita avaliação, e a Oracle disponibiliza uma ferramenta interessante. Na verdade, são 3 relatórios, que é isso que eu vou mostrar nesse slide. O primeiro desses relatórios é o Data Model Comparison Report, então relatório de comparação do modelo de dados, e ele serve para avaliar mudanças de objetos do banco de dados entre a versão antiga e a versão atual, e contém filtros para fazer a query, para buscar por tipo de objeto, por exemplo, como tabelas, views, packages, etc. A segundo utility importante é o Seed Difference Report, que é usado para avaliar mudanças do objeto de aplicação entre as duas versões, como as profiles, os value sets, flex fields e assim por diante. E o terceiro reporte, que é muito útil num projeto de migração, é o File Comparison Report, que serve para avaliar mudanças de arquivos entre as duas versões, como forms, reports e assim por diante. Se você precisar de maiores informações com relação a esses relatórios, sugiro você consultar o documento ID 12908886.1 no site da Oracle, lá do Metalink. Nesse slide agora nós estamos vendo os principais documentos, as principais atividades que existiam na AMM e que mudaram o nome, ou às vezes até mudaram a quantidade de documentos na nova versão OOM. Eu não vou passar um por um, mas só para você entender, quais são essas atividades e quais são esses documentos. Se você quiser dar uma paradinha aqui nesse slide e anotar, fica a seu critério. E finalmente encerramos a nossa apresentação. Chegamos no final, como você pode ter visto, a metodologia OOM, ela não é específica para projetos de upgrade. Então ela assumiu várias atividades que existiam na metodologia anterior, AMM, mas ela tem uma infinidade de outras atividades e documentos que diz respeito a outros tipos de projeto. A OOM tem mais de 300 atividades, mais de 300 documentos para N finalidades diferentes. Temos documentos
que são repetitivos. Na verdade, 86 ou 87 dessas atividades se repetem ao longo das fases. Nós temos atividades que usam até 4 templates, atividades que não têm nenhum template, templates que são usados em várias atividades, em várias tasks, que utilizam vários tipos de notação diferente, como use case, user stories, flowcharts, enfim. É uma metodologia muito aberta, muito completa, muito adaptável, mas muito confusa. Você tem que escolher, ela não é igual a EMM, que é específica de migração. É por isso que você vai encontrar informações redundantes em vários templates diferentes, utilizando notações diferentes. Não é para você usar todos, é para você escolher e às vezes até customizar aquilo que faz sentido no seu contexto. Alguns templates são difíceis de usar, são mal formatados na minha modesta opinião e, portanto, eles trazem pouco valor agregado. Muitas vezes pessoas usam porque a metodologia pede para usar, mas aquilo não agrega muito e ao longo da manutenção do sistema ele deixa de ser atualizado por essa razão. Eu acredito que a gente tem que utilizar uma metodologia se ela for útil. É por isso que temos que manter a metodologia o mais simples possível. Não simplória, mas quanto mais simples, melhor. Minha sugestão é que você conheça um pouquinho mais da linha Apps Methodology, que foi criada especificamente para projetos Oracle. Eu também tenho vários templates e tudo mais que estão disponibilizados na área de download, alguns deles são gratuitos, e essa área vai crescer ao longo dos próximos dias. Então eu estou lançando o site com poucos templates que vai crescer ao longo do tempo. E eu sugiro a você quais templates utilizar. Apesar de haver essa área de download, obviamente a sugestão é que você me contate, porque uma metodologia não é apenas preenchimento de templates. E vai ser um prazer te assistir no seu projeto. Agradeço o seu tempo em assistir esse vídeo, estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado.